Salve minha gente bonita do YouTube, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo aqui vai ser mais ou menos um vídeo de incentivo para ajudar você a desenvolver, a começar a desenvolver o seu inglês sozinho, dentro de casa, como eu consegui, sem ter tido uma aula, de fato, sem ter gastado R$1 com inglês. E é para mostrar para você que é possível você aprender e que existem alguns passozinhos que você deve tomar para começar a aprender, tá legal? É o seguinte, esse vídeo aqui é para quem é leigo, para quem é iniciante, para quem tem uma base muito básica no inglês ou para quem não tem base alguma no inglês, para quem acha que não consegue aprender, para quem acha que o inglês é uma língua dificílima e que vai ter problemas para aprender o inglês, né? Primeira coisa que eu tenho que dizer, velho, é o seguinte, o inglês não é impossível. Tira da sua cabeça que você não consegue falar inglês, porque isso é uma ideia assim, boa, que só te atrapalha, velho. É uma ideia mesquinha demais, tira isso da sua cabeça. Primeira coisa que você tem que fazer é, eu consigo aprender inglês, sacou? Você coloca isso na sua cabeça, você já deu o primeiro passo para aprender a língua, entendeu? Primeiro você esquece isso de que não consegue e, meu irmão, você joga, mete as caras, vamos lá, pô. Primeiro, o inglês é muito fácil de se entender. O inglês é fácil de se entender, o inglês é fácil de estudar, o inglês é fácil de compreender. O que tem que acontecer o primeiro ponto é qual? Você precisa se familiarizar com a língua. A maioria das pessoas não consegue desenvolver no inglês porque não tem familiaridade, não desenvolve essa familiaridade. Se afastam no inglês, criam um distanciamento. E não é assim, pô. O inglês não é impossível de aprender, não é possível falar, não é possível entender, escrever, ler inglês. Não existe isso. E tem um detalhe importantíssimo, o inglês é 10 vezes mais fácil que o português. Eu garanto isso, é muito mais fácil que o português. Conjugação verbal, gramática, conversação. O em português é muito mais complicado. O inglês é uma língua fácil, objetiva. I love you, eu amar você. I like you, eu gostar de você. I go to school, eu ir pra escola. A tradução literal é essa, entendeu? Então, a primeira coisa, esquece que você não pode falar inglês. Tira essa ideia mesquinha da sua cabeça e tenha coragem de aprender. Põe na sua cabeça que você tem capacidade, qualquer pessoa tem capacidade. Eu estudei em escola pública. Minha base de ensino foi ridícula. Como todo estudante, a base de ensino na escola pública é fraca. E do inglês então, pelo amor de Deus. Então se você fica nessa conversa, eu não consigo aprender, sou estudante de escola pública, não rola. Esqueça isso, pô, aprende sim. Não tem essa, todo ser humano é capaz de falar inglês. E não tem essa frescurinha. Esqueça essa conversa aí fiada, tá? Todo mundo pode falar inglês, todo mundo pode falar qualquer língua. Não existe conversa fiada, não tem esse papo, tá? Esquece isso. Vocês se acham um completo ignorante? Eu tô pescando aqui, vocês perceberam, né? Vocês se acham um idiota? Porque, tipo assim, pra você achar que você não consegue aprender inglês, você tem que achar que você é um idiota, burro. Que não tem capacidade, você não é, pô. Se você está aqui, você quer aprender, tá ligado? Então, tenha coragem, é isso. Se disponha a aprender, ó. Libera seu cérebro, libera a chavinha que tem aqui dentro. Pão. Daqui a pouco você tá sabendo tudo, pô. Também não é assim, né? Daqui a pouco. Vai levar um tempinho pra você aprender, óbvio. Não é em 3 semanas você vai estar falando, conversando. Mas você vai estar desenvolvendo e você vai estar começando. Se você quer falar daqui a um ano, você tem que começar em algum momento, pô. E esse momento é agora, irmão. Não é amanhã. Não é depois de amanhã, semana que vem. Você não precisa estar num curso para começar a aprender. Você tem a enciclopédia do mundo, que é a internet, Google. Tá lá, pô. A enciclopédia tem todas as informações disponíveis no planeta Terra, praticamente. Estão lá. Sacou? Então você consegue sim aprender. Eu aprendi inglês sem ter tido uma aula. Eu nunca gastei R$1 com curso. No colégio foi fraquíssimo. E tipo assim, eu sou uma prova viva e tenho várias pessoas, conheço várias pessoas que também são provas de que você pode aprender inglês autodidata, sem ter que gastar R$1. E o que é que você tem que fazer? Primeiramente, o que é que você tem que fazer? Já falei, a primeira coisa na verdade já falei, que você tem que tirar da sua cabeça que você não consegue. A segunda coisa que você tem que fazer é você iniciar um processo de familiarização com a língua inglesa. Você tem que começar a abrir sua mente para se permitir entender a língua e começar a compreendê-la. Primeira coisa que você tem que fazer é isso. A segunda coisa que você tem que fazer é isso. Primeira coisa você já fez. Nesse vídeo aqui você já fez. Você já esqueceu que você não consegue aprender. Segunda coisa é você iniciar um processo de familiarização com o inglês. A maioria das pessoas que não aprendem inglês é porque as pessoas não se familiarizam. Ouvem as palavras, ouvem as músicas e as coisas e acreditam que elas não conseguem falar, que elas não têm capacidade, porque ela cria essa distância. E não é assim, pô. Tá? Dentro desse segundo
tópico, entre aspas, o que é que você tem que fazer? Esquece assistir filme dublado, esquece assistir série dublada, esquece assistir desenho animado dublado, irmão. Irmã, não existe isso. Para você que quer aprender inglês, você tem que assistir em inglês. Você tem que se acostumar com as palavras, você tem que se acostumar com a vocalização do inglês, você tem que se acostumar com uma verbalização, a comunicação em inglês, entendeu? E aí você começa a se familiarizar. Você vai começar a decorar umas palavras, vai lembrar das palavras. Assim que você ouvir ela no filme, você vai saber o que é, sem mesmo precisar ler a legenda. Entendeu? Você vai ver escrita a palavra em português na legenda e vai saber a palavra em inglês, você vai associar uma coisa a outra. É um processo gradual de inserção no inglês, sacou? E sobre esse processo de familiarização, o que é que tem que acontecer? Você precisa assistir as séries que você assiste em inglês, os filmes em inglês que você tem vontade, com legenda, óbvio. Depois, num processo mais futuro, você começa a assistir legendas em inglês, para você fixar bem, forçar seu cérebro a compreender aquilo, sacou? Foi isso que eu fiz e isso me ajudou muito. E hoje eu posso dizer pra você que eu consigo conversar. Se eu for pra gringa, pra Inglaterra, pros Estados Unidos, pra Austrália, pra África do Sul, eu vou conseguir falar suave, eu sobrevivo, entendeu? Eu não vou passar vergonha. E música, se você gosta de música, tem um artista que você se interessa, velho, procura na internet a letra em inglês, pra você começar a associar as palavras que ele tá falando, você começar a ver a tradução, você começar a enxergar quais são as palavras que estão na frase, porque elas na frase muito conectadas você não consegue compreender muito bem. Então você precisa pesquisar a letra na internet, as letras das músicas na internet, para você começar a meio que se localizar no inglês. Você saber que a pessoa não está falando coisa com coisa, que não são coisas extremamente complicadas, são palavras isoladas que dentro de uma frase elas têm uma pronunciação diferente, uma pronúncia diferente. Então talvez por isso te intimide, por isso que faça você acreditar que você não consegue, porque é muito difícil. E não é, não existe isso. Esqueça isso. Terceiro, mudança de mindset. Você precisa mudar a forma que você pensa o inglês. E você precisa mudar a forma que você vê as coisas. E do que se trata isso, né? Isso diz respeito ao quê? Você tem que começar a visualizar as coisas no mundo ao redor, em inglês também, sacou? Para você começar a aplicar isso no seu cérebro entender que você quer aprender aquilo. Então, por exemplo, você vê uma frase numa placa, num cardápio, num livro, tenta imaginar como é aquela frase em inglês, como é que é aquela palavra em inglês. Ou se você vê em inglês, tenta traduzir, pô. Tenta traduzir tudo que você vê, velho. Tudo que você vê, assim, ó, na rua, em casa, em filme, em vídeo no YouTube, tenta traduzir imediatamente para ver se você consegue tirar alguma informação daquilo. E quando você tiver com dúvida, você vai na internet, põe aquela frase, aquela palavra e vê o que ela significa, para ver se você acertou. Se você não tiver acertado, você já aprendeu alguma coisa. E aí você vai lembrar disso. Vai ser muito difícil você esquecer. Você já aprendeu alguma coisa, já é um passo para você começar a desenvolver. E você vai dando um passozinho pequenininho atrás do outro, até você começar a constituir frases na sua cabeça, você começar a entender a lógica do inglês, sacou? Você precisa usar o seu cérebro para isso. Você precisa ativar o seu cérebro e colocar o seu cérebro no universo inglês. E é muito importante fazer isso, porque o nosso universo hoje, o nosso mundo hoje, é inglês, pô. Dominado pela língua, a língua mais falada do mundo. O mercado financeiro é inglês, exige o inglês. Você precisa ter um domíniozinho para você ser inserido num nível superior de mercado, entendeu? Quando você tirar da sua cabeça que você não consegue falar inglês, quando você iniciar um processo de familiarização com ele, quando você começar a ver filmes em inglês com a legenda em português, séries, procurar a tradução das músicas, procurar a letra da música em inglês, para você ver como é que se fala, como é que a pronúncia se dá numa música ou numa frase, e você mudar o seu mindset, você tentar começar a enxergar o mundo em inglês, você vai estar dando os primeiros passos para você começar a entender a língua, sacou? Então é basicamente isso. A partir disso aí, você já vai ter o básico, você vai ter o inicial para começar a desenvolver o seu inglês. Para quem é leigo no inglês, para quem é iniciante. Eu, quando era leigo no inglês, foi isso que eu fiz. Eu levei um tempo para aprender, lógico que eu não aprendi de um dia para o outro, mas eu acredito que nesse processo e a minha dedicação me levou a aprender inglês talvez mais rápido do que algumas pessoas que começaram do zero em cursos, sabe? Sozinho eu consegui desenvolver mais. Por quê? Porque eu coloquei o meu cérebro numa posição de aprendizado. E eu cobrei dele
ele aprendesse. E eu aprendi, eu desenvolvi, e hoje eu garanto pra vocês que eu consigo falar, entendeu? E uma das coisas mais importantes que você tem que fazer é inserir isso no seu cotidiano. Tem que ser um processo diário, é um processo de imersão no inglês diária. Imersão como? Você tem que entrar no universo do inglês, você tem que colocar o seu cérebro, virar a chavinha do seu cérebro para isso. Você desbloqueia ele para começar a compreender como é que funciona a língua. Você vai aprendendo uma palavra, depois aprende outra, depois aprende uma frase, depois você junta duas palavras que você aprendeu e constrói uma frase mais complexa. Depois você vai aprofundando seus estudos, você aprende a conjugar os verbos, que não é nada difícil. É muito mais fácil que o português. No português é eu vou, ele vai, nós vamos, eles vão. E no inglês é I go, you go, she goes, he goes, they go. Que é eu vou, tudo a mesma coisa. Eu vou, ela vou, nós vou. É como se fosse isso, entendeu? Não é óbvio. Mas é como se fosse, o verbo não muda na pronúncia e na palavra, na maioria das palavras, não em todas, óbvio. Então assim, gente, é muito simples, tá? Acreditem nisso e, sobretudo, acreditem no seu potencial. Bota na sua cabeça que você pode aprender, que você vai aprender, que você vai aprender de uma forma muito mais rápida, beleza? É isso. Se você gostou, por favor, comenta aí. Bota no comentário se você queria algum outro vídeo a respeito do inglês, alguma outra dica para iniciante. Se você não gostou, clica no dislike também. Comenta aí o que você não gostou, me diz o que eu posso melhorar. Se tem alguma dica que você tem pra me dar, alguma crítica construtiva, não venha me xingar não, por favor, que eu tô começando agora, pelo amor de Deus. E sobretudo, se inscreve no canal, por favor. Manda pra quem tá precisando, envia pra galera que acha que não consegue falar inglês ou que quer aprender alguma coisinha, pra ver se esse vídeo aqui dá uma incentivada, valeu? Tamo junto.